Olá, povo bem-aventurado, paz e graça repouso sobre sua vida, sobre o ambiente onde você se encontra nesta hora, sobre a tua família, sobre a tua casa. Espero quando você ter contato com esta mensagem, ela possa edificar a sua vida e te instruir a como proceder dentro dos princípios que projetam a nossa vida, dentro do reino de Deus, nesta terra, enquanto vivermos. Meus irmãos, hoje é a oitava parte da temática Princípios que Projetam a Vida e nós estamos tratando do item perdão. Hoje nós queremos falar a respeito do ofensor. Fala um pouco a respeito das características deste ofensor, característica do ofensor do mundo e as características do ofensor cristão e como proceder. Eu quero aqui dar uma breve introdução a respeito deste item. É importante nós entendermos que o ofensor que é cego espiritualmente, que não tem o discernimento do Espírito Santo e nem habita dentro do reino de Deus, ele é uma pessoa que pratica de maneira contínua sendo ofensor. Ele usa da sua autoridade, do seu poder, do seu domínio, da sua posição, da sua classe, do seu título, para se sobrepor acima das pessoas, sem se preocupar com o sentimento das pessoas. Ele usa palavras que ferem a alma das pessoas, manifestando assim ofensa. A pessoa que não tem Deus, ela não tem uma consciência de que as suas ofensas, elas podem lançar outras pessoas em prisões profundas. Em cima dessa cegueira espiritual, muitos, não a maioria, mas muitos não têm uma consciência de suas ofensas ferindo aos outros. E muitos agem assim de maneira deliberada, sem nenhuma consciência, sendo ofensor. Então as pessoas normalmente que vivem dentro do sistema do mundo, e não são todas, existem aquelas que, embora não são cristãos, não têm uma consciência espiritual, mas têm uma consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, e tenta andar aí na divisão entre o que é certo e o que é errado. Mas normalmente, quando é para agradar e em prol dos seus interesses, a pessoa não mede esforços e se arremete com toda a ofensa contra aquele que é menos favorecido. Só para você entender essa questão da ofensa, como ela age dentro das pessoas do sistema do mundo aonde Satanás ele governa esse sistema. O ofensor que não tem a consciência cristã, o espírito, ele age de maneira deliberada. O cristão não. Nós não podemos agir desta maneira, nós temos princípios para cumprir. Ou seja, se um cristão, como ofensor, ele ofende alguém, é dever nosso, em cumprimento da palavra, procurar esta pessoa e se retratar. Se o Espírito Santo pesa a nossa consciência, nos conduzindo a uma reflexão introspectiva, que irá encontrar ofensa que partiu de mim para o outro, então eu preciso de imediato dar importância a esse trabalhar do Espírito Santo e procurar me reconciliar o quanto antes com aquela pessoa que supostamente eu possa ter ofendido, ok? Eu quero ler um texto aqui da palavra de Deus e a gente vai discorrendo dentro do tempo para entender o processo do ofensor. Lembrando que o ofensor é aquele que ofende, é aquele que fere. No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. O que o texto quer nos comunicar? Qual é o pensamento desse texto para nós? Bem, o texto é bem claro e bem didático. Não há o que transmitir ou ensinar, porque ele é de fácil compreensão. O que encobre, o que esconde
as suas ofensas, o que esconde os seus pecados, o que esconde as suas transgressões, as suas iniquidades. O texto diz que este nunca prosperará. É aquele que está sempre ofendendo, pecando, quebrando princípios. Tudo o que ele faz não consegue colher um resultado positivo. Sempre tem dificuldade, sempre tem adversidade. É por isso que muitas vezes nós olhamos para a vida de determinadas pessoas que não temem ao Senhor. Elas, a princípio, parecem ter um sucesso, mas dentro do seu interior existem barreiras que impedem delas se relacionarem com os outros. E ela não consegue prosperar em áreas que ela gostaria de ser feliz. Por quê? Porque ela não reconhece que erra. É uma pessoa orgulhosa, soberba. E, infelizmente, existem pessoas assim dentro do reino de Deus também. Pessoas que têm posições, pessoas que têm autoridade, pessoas que têm poder e muitas vezes usa desses requisitos para justificar os seus erros, usando do autoritarismo para dizer que está certa a sua conduta, a sua posição. Essa atitude é esconder, é encobrir os seus erros, as suas ofensas, para não ter que se rebaixar não, acho que é uma palavra muito baixa, para não ter que se humilhar, porque aquele que se humilha tem a oportunidade de lançar uma semente no tempo futuro, na qual Deus estará exaltando, mas aquele que se exalta, esse certamente será humilhado. Então existem pessoas que também estão dentro do reino de Deus, usando do seu autoritarismo, da sua posição e da sua autoridade para se sobrepor acima de outras pessoas e justificar essa autoridade para dizer que o seu erro, na verdade, está certo. Isto é errado aos olhos de Deus. Agora, veja bem, existe um outro texto também em Mateus capítulo 5, que eu quero compartilhar aqui com você. Mateus capítulo 5, versículo 23, diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a oferta ao Senhor. Concilia-te ou reconcilia depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Em verdade te digo, de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Irmão, percebe o quão grave é a pessoa ser um ofensor e não ter a consciência de que precisa se retratar, se reconciliar, se humilhar e pedir perdão para quem ele ofendeu? O texto aqui está associado às ofertas que nós damos ao Senhor, não somente relacionado ao financeiro, mas oferta de louvor, de adoração, a oferta de tudo quanto nós fazemos a favor do reino. E diz que o Senhor não recebe essa oferta fica retida. E ele ensina que nós devemos ter pressa em reconciliar com este irmão, porque senão o adversário, que é o diabo, irá nos acusar diante de Deus e nos lançar em um processo de destruição, de prejuízo. Enquanto nós não desenvolvermos a consciência de que precisamos retratar, o sofrimento estará agindo em torno da nossa vida como uma prisão, porque o orgulho impede a pessoa de ter consciência de que errou, de que ofendeu, e agora ela precisa pedir perdão, mas a soberba e seu orgulho diz que não. Então nós percebemos que aqui há uma diferença entre o ofensor que não teme a Deus e o ofensor que teme a Deus. Ao contrário daquele que é ofendido, esse não precisa esperar o seu ofensor vir pedir perdão. Ele tem uma orientação bíblica de que ele precisa liberar perdão sem que
tem a necessidade de o seu ofensor se retratar. Já o ofensor, nós vemos que, biblicamente, ele tem o dever de procurar quem ele ofendeu e se retratar. Por isso, irmãos, sempre quando nós lembrarmos de que alguém foi ofendido por nós, o Espírito Santo trazer a nossa consciência de que precisamos nos retratar com alguém, vamos fazer isso. Porque muitas vezes nós ferimos pessoas de maneira simples e de maneira inconsciente. E mesmo assim, se o Espírito traz à nossa consciência a necessidade de se retratar e reconciliar com essa pessoa, precisamos ir ter depressa para que o acusador não encontre vantagem em nossa vida. Por isso há diferença. Eu, como ofensor, se eu ofendo, eu tenho dever da palavra que me orienta a reconciliar, a impedir, a buscar o meu ofendido, a pessoa que eu ofendi, que está ofendida, e eu me retratar com ela. É um aprendizado, um ensinamento bíblico. Por isso, vamos praticá-lo. Amém? Que você possa meditar nessas verdades e Deus te abençoe.